específicas. Bom, meu nome é Heitor, eu sou cirurgião no Hospital da UFO, sou cirurgião do trauma e cirurgião do aparelho digestivo. E também sou instrutor da TLS. Bom, a TLS, acho que a grande maioria de vocês conhece a história. Surgiu lá no final da década de 70, foi inspirado por um acidente que aconteceu com um ortopedista, em que sua esposa faleceu, em que os seus 3 filhos ficaram feridos. E ele notou que o atendimento que ele mesmo deu na cena do trauma foi melhor do que o atendimento que eles receberam no primeiro hospital que eles chegaram. Então, ele colocou que algo precisaria ser feito para melhorar o atendimento ao paciente traumatizado. E aí, após várias reuniões dentro do Colégio Americano de Cirurgiões, em 1980 criou-se o TLS, que era uma forma, através de um curso de um final de semana, de introduzir no currículo das faculdades é, o conceito do atendimento ao paciente traumatizado. Rapidamente ele se difundiu, hoje está presente em mais de 150 países, é considerado padrão no atendimento de trauma no mundo inteiro. A gente vai falar então sobre as fases, né, do atendimento ao paciente que chega vítima de um trauma. A gente pode dividir na fase de preparação, triagem, avaliação primária propriamente dita, com reanimação imediata, e aí é o momento da gente avaliar as lesões com risco iminente à vida. Medidas auxiliares, né, que vão complementar essa avaliação primária. E aí a gente vai considerar se é o momento oportuno de transferir esse paciente ou não. Caso contrário, a gente vai continuar avaliando, vamos passar para a avaliação secundária, que já é uma avaliação mais detalhada. Também posso lançar mão de exames complementares após a secundária. A monitorização e avaliação elas acontecem de forma contínua. E aí, no final, a gente vai levar o paciente para os cuidados definitivos. O objetivo da TLS é dar o melhor atendimento possível ao paciente, seguindo uma sequência de prioridades. É isso que a gente vai tentar fazer. A preparação, ela envolve desde o pré-hospitalar, que é um curso à parte, que é o chamado PHTLS, e a parte hospitalar, que é o ATLS propriamente dito. Aqui o importante nessa preparação, além do conhecimento sobre atendimento pré-hospitalar e sobre atendimento hospitalar, é o entrosamento entre as equipes. É importante que a equipe do pré-hospitalar e do hospitalar trabalhem em conjunto, né, com comunicação clara, objetiva, rápida, né, para que o pessoal do hospitalar possa se preparar o quanto antes para receber o pré-hospitalar. É claro que existem algumas diferenças, algumas particularidades, e por isso que é um curso distinto, né, do ATLS. Então, o entrosamento ele é fundamental. Dentro do PHTLS, a gente tem a garantia da segurança para a equipe, segurança da cena, segurança do paciente. Temos aí várias formas de extricar o paciente do veículo. Aqui é um exemplo do uso do CAD para imobilizar o paciente, para retirar ele do veículo. A gente tem uma sequência de prioridades um pouco diferente do ATLS, que é o XABCDE ou MARCH, a gente vai ver daqui a pouco. E aí, depois desse atendimento rápido, a gente vai fazer o transporte regulado. Aqui é mostrando a equipe de regulação do SAMU, que recebe, né, as chamadas e faz o empenho das ambulâncias e segue o atendimento e define para onde que essa equipe vai levar esse paciente. E aí existem dois conceitos, que é o stay and play e o load and go. Stay and play é para aquela situação em que o paciente precisa de medidas imediatas para chegar vivo no hospital. O load and go é aquela situação que eu já fiz o que tinha que fazer e esse paciente precisa agora de atenção hospitalar. Então é importante não perder tempo na cena. O ideal é que sejam 10 minutos de atendimento, são os 10 minutos de platina do atendimento pré-hospitalar. Só para a gente falar um pouquinho sobre o MARCH ou o XABCDE. Então, o XABCDE é, primeiro, controle do sangramento exsanguinante.
seguido da avaliação das vias aéreas com proteção de coluna cervical, avaliação da ventilação, circulação, neurológico e exposição com proteção contra hipotermia. O MARCH é a mesma coisa, só que é uma versão militar. Então, o M de hemorragia maciça, A de vias aéreas, R de respiração, C de circulação e o H de head e hipotermia. Então, no M, a gente vai interromper aquele sangramento que leva a risco de vida imediato, que pode matar o paciente ali em poucos minutos se não for controlado. No A, a gente vai fazer medidas para liberar a via aérea, para manter essa via aérea pérvia, que o paciente consiga respirar e não faça hipoxemia. Né? Então, ali você pode fazer medidas simples no pré-hospitalar, como a aspiração da via aérea, retirada de corpo estranho, colocação de oxigênio, às vezes o uso de algum dispositivo avançado, como a máscara laríngea. Né? A gente vai evitar de fazer procedimentos mais complexos na cena, a não ser que seja essencial, como intubação, por exemplo. Na respiração, é importante tratar lesões graves com risco de vida, como pneumotórax hipertensivo ou pneumotórax aberto, né? Situações em que eu preciso atuar de imediato. No C, eu vou pegar um acesso, vou iniciar a reanimação, posso ali procurar algum outro foco de sangramento que eu ainda não tinha notado, e no H, eu vou avaliar a parte neurológica e cuidar da hipotermia, né? Proteger o paciente para esse transporte acontecer com segurança. Lembrar que são medidas de emergência, nunca atrasar a remoção para o hospital. Já a fase hospitalar envolve todo o time de trauma que tem que estar preparado para receber esse paciente. Além do time, eu preciso de um espaço físico que seja adequado. Eu preciso de uma sala de trauma preparada para atender um paciente traumatizado, fechada, climatizada, temperatura ideal de 26 graus, com todos os materiais, equipamentos, medicações que são necessárias para o atendimento desse paciente. Então, ali eu preciso ter medicações que eu vou usar na emergência, como sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares, o ácido tranexâmico. A gente tem que ter ali disponível um ultrassom para realização do IFEST, idealmente um raio-x portátil na sala de trauma, e todos os materiais, como material para drenagem de tórax, para sondagens, tudo isso tem que estar preparado e a equipe tem que estar familiarizada onde está esse material, né? Onde que eu tenho material para via aérea avançada, onde que eu tenho um buge, né? Se está ok, se o material está testado, tudo isso aí tem que ser preparado com antecedência, né? Para que o atendimento aconteça de uma forma adequada. E o time de trauma vai atender em conjunto esse paciente. O líder ele vai manter na sua mente o raciocínio das prioridades do ABCDE, enquanto que cada membro da equipe vai atuar em um dos momentos, né? O A, o B, o C, o D, de forma que isso já é pré-determinado. Então, quem vai drenar o tórax já está pré-determinado. Quem vai realizar uma punção venosa já está pré-determinado. Né? Quem está responsável por solicitar exames laboratoriais e providenciar que esses exames saiam rápidos também está pré-determinado. Tudo isso aí já é definido antes do paciente chegar na sala de trauma. E é importante que a gente tenha um treinamento adequado dessa equipe, checklist de materiais e medicamentos, controle de temperatura da sala de trauma, aquecimento de soluções, no caso, o soro, né, que a gente vai aplicar no paciente tem que estar aquecido a 39 graus. Lembrar das medidas de proteção individual, muito antes da pandemia, o OTLS sempre recomendou o uso de proteção individual completa. Luva, gorro, máscara, óculos, avental. E o contato com todos os setores que estão envolvidos, centro cirúrgico, UTI, agência transfusional, laboratório, todo hospital, né, que vai participar do atendimento tem que estar ciente do paciente que vai chegar, como que ele vai chegar e qual que é a previsão da programação para esse paciente. A triagem acontece naquelas situações que eu tenho várias vítimas. E aí a pergunta que eu tenho que fazer é: os recursos são suficientes para a quantidade e gravidade das vítimas que eu vou receber? Se eu tenho recursos que permitem que eu atenda aquele número de vítimas, eu falo que são vítimas múltiplas. Se os meus recursos vão ser excedidos,
eu falo que é um desastre em massa. E aí é uma situação caótica, né? Então também existe um treinamento, existe um curso específico para desastres, tudo deve ser pré-determinado, tudo deve ser pré-estabelecido, tudo deve estar planejado para que quando aconteça a situação tenha ali o que todo mundo saiba o que tem que ser feito. Cada um vai ter uma função específica também e tem as autoridades que vão estar envolvidas e que vão ser acionadas, né? E aí, a gente tem exemplo aí da Boate Kiss, não sei se vocês lembram, no Rio Grande do Sul, que levou à morte de várias pessoas, da tragédia mais recente aí de Brumadinho. Então, são situações, né, que aconteceram no nosso país, bastante graves, que a gente tem que estar atento, porque isso pode acontecer a qualquer momento. E aí é importante que a gente, né, categorize esses pacientes de acordo com a gravidade. Aqui, por exemplo, pulseiras preta para aquele paciente que está morto, vermelho aquele paciente que exige uma remoção imediata. Você vê o coelhinho ali. O amarelo, uma remoção mais lenta, e o verde que não tem necessidade de ser removido. E aí, uma das formas de você fazer essa triagem é através do START. O START, ou RPM, ele leva em consideração 3 itens. É bem rápido de fazer, bem simples. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser médico. Ele avalia respiração. Respiração, ela está maior ou menor que 30. Perfusão, enchimento capilar está menor ou maior que 2 segundos. E o status mental através de obedecer ordem. Você manda o paciente fazer alguma coisa. Então, se qualquer um desses itens aí, né, se a frequência está maior que 30, enchimento capilar maior que 2, ou ele não obedece a ordem, esse paciente é considerado vermelho. Né? E se ele, né, consegue obedecer, se o tempo de enchimento é normal, a respiração é menor, eu vou categorizar ele ou como verde ou como amarelo, de acordo com a lesão. Uma forma da gente avaliar um paciente rapidamente, pelo menos para começar a nossa avaliação, é chamá-lo. Então eu vou chamar e perguntar o que aconteceu, qual o seu nome, e aí a gente pode ter ou não uma resposta. Se o paciente não responde, ele pode estar muito grave. Se ele responde, eu sei que a via aérea dele está pérvia, que passou ar pela corda vocal. Se ele conseguiu falar, ele tem uma reserva suficiente, né, pulmonar, então ele não pode ter ali um trauma muito grave. E se ele conseguiu também compreender e responder, ele teve uma perfusão cerebral adequada, então ele não está em choque, pelo menos não em choque grave. E também não tem nenhum TCE grave. E aí a gente vai entrar na avaliação primária propriamente dita, que é aquela sequência famosa de prioridades que é o ABCDE, que é a via aérea com proteção da coluna cervical, avaliação da respiração e ventilação, circulação com controle da hemorragia, disfunção, que é uma avaliação neurológica abreviada, e a exposição com controle do ambiente e prevenção de hipotermia. Está demorando para passar o slide? Foi. Bom, só para a gente pincelar um pouquinho sobre o que cada um desses momentos da avaliação primária envolvem, eu vou colocar aqui, só a gente passar rápido, só para a gente citar. O A, a gente vai avaliar o oxigênio, oferecer oxigênio para esse paciente, aspirar e retirar corpos estranhos, protegendo a coluna cervical através da imobilização manual ou colocação do colar cervical. Vamos fazer as manobras básicas, usar os dispositivos básicos, como o Guedel. Vamos avaliar a via aérea avançada, se tem necessidade, se tem indicação. Tudo isso aí a gente vai comentar um pouquinho melhor mais para frente. E aí podemos, né, decidir pela via aérea definitiva, se houver necessidade, que vai ser uma intubação orotraqueal ou uma cricocirúrgica. E aí a transição para o B é a avaliação do pescoço. Então eu avalio o pescoço, vejo ali se não tem nenhum hematoma, ferimento penetrante, enfisema subcutâneo, né? Então eu começo a avaliação do B, examinando o pescoço e na sequência o tórax, palpando o tórax em busca de enfisema subcutâneo, áreas de dor, de crepitação, avaliando a expansibilidade torácica através da inspeção, percussão e por fim a ausculta,
que aqui não cabe a gente fazer auscultas detalhadas, mas ausculta para avaliar se existe ou não a presença de murmúrio vesicular e se ele é simétrico nos dois hemitórax. E aí eu posso lançar mão do IFEST, que é a ultrassom à beira do leito, que pode diagnosticar um pneumotórax e um hemotórax. E aí eu vou avaliar e tratar. Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu tenho que tratar. Né? Então, se eu tenho ali um pneumotórax hipertensivo, eu devo fazer de imediato a punção. E essa punção ela é feita com abocate, um catéter com agulha, que vai ser introduzido no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. E aí, na sequência, imediatamente depois, eu faço a drenagem. Aqui existe também a opção de fazer a toracostomia digital, que é, na verdade, eu fazer a incisão já e introduzir ali o dedo ou uma pinça Kelly e já abrir o espaço. E depois preparar ali direitinho para fazer a drenagem completa, que é um procedimento que demora um pouquinho mais. Mas esse procedimento de toracostomia digital já é um pouco mais demorado, um pouco mais complexo, né? Então, para um cirurgião treinado, pode ser rápido, pode ser feito ali em 10 segundos. Mas às vezes para uma pessoa que não tem tanta experiência cirúrgica, às vezes a punção de alívio ela é mais efetiva, mais rápida, mais tranquila de ser feita. O curativo de 3 pontas eu vou usar quando eu tiver uma situação de pneumotórax aberto, ferida soprante, que é aquela ferida no tórax que tem um diâmetro muito grande, que é maior que 2/3 da traqueia. E aí o ar entra preferencialmente por esse orifício na parede. E aí o paciente evolui com uma situação semelhante à do pneumotórax hipertensivo. Eu preciso colocar um curativo de 3 pontas que vai impedir a entrada de ar, mas permite a saída do ar. E na sequência eu faço a drenagem e depois o tratamento definitivo no centro cirúrgico, preferencialmente, dessa lesão do tórax. E nos casos de pneumotórax simples ou hemotórax simples, eu vou fazer a drenagem. Lembrando que a recomendação da TLS hoje é de uso de drenos mais finos, 28 a 32. Na edição anterior, ele indicava 32 a 40, então reduziu bastante, porque vários estudos mostraram que não tinha benefício usar drenos mais calibrosos. No C é o momento mais complexo em que eu tenho que avaliar muita coisa. Né? Então eu passo, terminando o B, eu vou fazer a ausculta cardíaca, vou avaliar sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, perfusão, vou monitorizar e vou obter acessos venosos, preferencialmente no membro superior, 14 a 18 gauge, que é uma novidade também dessa edição. Antes era 14 ou 16, hoje já permite um gel mais fino, que é o 18. E a gente vai iniciar com fluidos, preferencialmente um cristalóide, que a gente mais usa na prática é o Ringer lactato. E aí o máximo de volume que eu posso usar é 1 litro. Por quê? Vários estudos mostram que o excesso de cristalóides é maléfico e aumenta a mortalidade. Então tem um estudo, se não me engano, de 2015, que mostrou que a partir de 1,5 litro de cristalóide há um aumento da mortalidade relacionado a esse uso de cristalóides de fluidos. Então é importante, no caso do choque hemorrágico, entrar precocemente com hemocomponentes. Buscar por fontes de hemorragia, se eu acho que é um choque hemorrágico, de onde está vindo esse sangramento. Avaliar pelve e períneo, fazer o toque retal e vaginal. Tudo isso faz parte do C naquele paciente que está instável, que eu estou buscando uma fonte de hemorragia. O toque retal, muita gente questiona se deve ser feito ou não, mas ele é importante naquele paciente que está rebaixado, que não tem uma avaliação muito fidedigna, porque está inconsciente, naquele paciente que tem um trauma pélvico perineal, no paciente que tem um trauma raquimedular, que eu preciso avaliar o tônus do esfíncter anal. Né? Então, ali no toque retal eu posso perceber presença de laceração, de sangue, de espículas ósseas de uma fratura de pelve. Assim como no toque vaginal, também posso perceber lacerações, sangramento ativo e presença de espículas ósseas. E aí a gente vai buscar sangramentos externos, que se não foram tratados até agora, precisam ser tratados, com compressão, empacotamento, uso de torniquete ou imobilização no caso das fraturas. No caso da fratura de pelve instável, enfaixamento da pelve,
As sondagens gástrica e vesical também fazem parte do C naquele paciente que está instável. Nos outros pacientes, pode ser uma opção na secundária, se houver necessidade. É importante sondar o estômago para reduzir a pressão intragástrica, com isso reduzir o reflexo vagal e também com um diagnóstico de hemorragia digestiva. E vesical para monitorizar o débito urinário e também o diagnóstico de hematúria. E aí eu posso lançar a mão do ultrassom FAST ou do LPD, que é o lavado peritoneal diagnóstico. Hoje a gente usa muito pouco, porque a gente tem disponível o FAST, mas era muito usado antes da gente ter o FAST, que é uma pequena laparotomia feita ali na sala de trauma, em que eu introduzo uma sonda e se vier sangue, eu considero francamente positivo. Caso contrário, eu injeto 1000 ml de soro e faço esse soro voltar. E quando ele volta, eu noto o aspecto desse líquido, se tem restos alimentares. Eu mando para exame para avaliar a quantidade de hemácias, leucócitos, e eu vou avaliar se entra ou não nos critérios de indicação de cirurgia. Mas é um procedimento invasivo que não pode ser repetido. Então ele praticamente caiu em desuso. Bom, continuando, a gente vai avaliar o D, que agora é a hora de avaliar a resposta neurológica, o exame abreviado. A gente vai usar a escala de coma de Glasgow de 2017. E aí a gente vai fazer a avaliação pupilar e vamos avaliar se tem lateralização, né? Se ele, como que ele movimenta os braços e as pernas, se há uma diferença de um lado e do outro. Na escala de Glasgow, a gente considera três itens, né? Que é a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A abertura ocular vale 4 pontos, a verbal 5 pontos, a motora 6 pontos. A abertura ocular é dividida em abertura espontânea, ao chamado, à pressão e sem resposta. Tem uma pequena diferença da escala antiga que colocava ao estímulo doloroso, isso foi retirado da tabela. É pressão, uma pressão no leito ungueal. E aí, no caso do paciente que não tem resposta, é 1 ponto. E no caso do paciente que eu não consigo avaliar a abertura ocular, ele é NT, não testável. Por exemplo, o paciente tem um hematoma no olho, não consegue abrir o olho, eu não vou considerar esse item e não vai ser somado. A resposta verbal eu vou dividir em orientado, confuso, e daqui para frente ficou mais simples do que a tabela anterior. Porque antes era palavras inapropriadas, sons incompreensíveis, agora não. São palavras, sons sem resposta. Então, se o paciente consegue formular palavras, mas ele não junta em frases, é 3 pontos. Se as frases dele são confusas, 4 pontos. Se está orientado, 5 pontos. Se ele só emite sons, gemidos, 2 pontos. Não tem resposta verbal, 1 ponto. NT quando eu não consigo testar, seja porque o paciente tem um trauma na boca, um hematoma na língua, ou é mudo, por exemplo. E a resposta motora, 6 pontos, obedece a comando simples, eu peço para apertar minha mão, levantar um braço, localiza ou tem flexão normal. Como que eu vou diferenciar um do outro? Uma das maneiras de fazer isso é fazendo o pensamento do trapézio. Quando eu faço o pensamento do trapézio, o paciente vai fazer uma flexão com o seu membro superior, com o seu braço, em direção ao local onde eu estou apertando. Se a mão dele ultrapassa a clavícula, eu dou 5 pontos. Se a mão dele levanta, mas não chega até a clavícula, eu considero 4 pontos. Agora, se ele tem uma flexão anormal, uma flexão lenta e estereotipada, em que o braço vai sendo aduzido em direção ao tórax, né, com o polegar cerrado, então isso é uma flexão considerada anormal de decorticação. Enquanto que, se houver extensão estereotipada, a gente vai chamar de descerebração e vai ganhar 2 pontos. Sem resposta, 1 ponto. NT quando eu não consigo testar, por exemplo, paciente com um trauma raquimedular, que está tetraplégico. E aí eu vou avaliar pupilas, se elas estão fotorreagentes, estão iguais. Aqui a gente vê uma anisocoria. Você vê que esse bebezinho não tem sinal de trauma. Por quê? A anisocoria dele é uma anisocoria constitucional. Ele nasceu com algumas pupilas diferentes. É mais comum em pessoas com olhos claros. Então, cuidado para não confundir. E, além da hipertensão intracraniana, o trauma direto no olho também pode causar alteração pupilar. Aqui o famoso sinal do guaxinim, que é um sinal de fratura de base de crânio.
E o sinal da batalha também, o sinal de fratura de barragem de crânio que a gente tem que observar. No E, a gente vai retirar todas as roupas do doente, vamos fazer o rolamento em bloco, vamos retirar a prancha rígida, é importante retirar essa prancha o quanto antes para evitar úlceras de pressão. Vamos proteger contra hipotermia, vamos fazer fluidos aquecidos, usar cobertor térmico e cuidar do ambiente. As prioridades não vão mudar, vão ser as mesmas em todas as situações. Se for uma gestante, mesma coisa, BCDE. Se for um trauma ali de uma amputação, mesma coisa, BCDE. Grande queimado, trauma pediátrico, ferimentos penetrantes ou trauma no idoso. O ABCDE vai ser seguido da mesma maneira. Só que cada um desses pacientes vai ter algumas peculiaridades que eu vou pontuar aqui. Não vou falar tudo, porque não dá tempo, mas na gestante, por exemplo, no terceiro trimestre, é importante deslocar o útero, né, para a esquerda, para melhorar o retorno venoso. É importante avaliar sangramento vaginal, descolamento de placenta, tem a possibilidade da eclâmpsia confundir com lesão cerebral, né? E existe o F, que é a avaliação do foco fetal, que é feita no final do ABCDE, porque a prioridade é tratar a mãe. Se a mãe estiver grave, o feto já vai estar mais grave ainda. Então, primeiro eu preciso cuidar da mãe para cuidar do feto. No idoso, tudo é diferente, porque o paciente já não tem reserva, esse paciente tem um risco de mortalidade maior, então o trauma torácico ele tende a ser mais grave, né? Fraturas de costelas se associam à mortalidade, com alto risco de pneumonia. Esse paciente pode fazer uso de várias medicações, como beta-bloqueadores, que vão alterar a frequência cardíaca, antihipertensivos, que vão avaliar a minha a análise da pressão arterial, marca-passo, anticoagulantes orais, que vão aumentar o sangramento e eu vou precisar reverter o efeito desses anticoagulantes. A questão neurológica, todo paciente com mais de 65 anos eu preciso investigar a presença de hematoma subdural, porque ele se manifesta, demora para se manifestar. Então, o hematoma subdural às vezes vai demorar ali 3, 4 semanas para o paciente ter sintomas. Então é importante sempre fazer a tomografia, assim como em todo paciente que usa anticoagulante oral. Na criança, já uma reserva fisiológica maior, só que ele tem um risco maior de barotrauma, de pneumotórax hipertensivo, pode fazer contusão pulmonar sem fratura de costela. Tem aqui uma adaptação da tabela do Glasgow para a resposta verbal na criança menor de 5 anos. Existe um risco maior de hipotermia e a tomografia deve ser evitada na criança porque expõe a radiação e aumenta o risco de câncer na vida adulta. A avaliação primária deve ser repetida frequentemente. Então, eu não vou fazer só uma vez, eu posso fazer quantas vezes eu achar necessário. Não precisa ser engessado, não tem que seguir A, B, C, D, E. Eu posso voltar a hora que eu quiser. E na prática, cada um está fazendo um dos itens e o líder, né, do time tem que estar atento no raciocínio do ABCDE. E sempre que há alguma piora na situação do doente, a primeira coisa a se fazer é voltar no A e começar de novo, repetir toda a avaliação. Porque o paciente traumatizado é um paciente extremamente dinâmico, que muda muito rápido, que surgem sintomas, surgem alterações rapidamente, questão de minutos, né? Então a gente tem que reavaliar. Então a regra é volte e recomece sempre que algo mudar. E aí existem as medidas auxiliares dessa avaliação primária, que vão ser a monitorização de frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência respiratória. A gasometria arterial deve ser colhida precocemente em todo paciente traumatizado, porque vai trazer informações importantes como o pH e o déficit de base. O eletrocardiograma vai ser importante em pacientes que têm história de cardiopatia, pacientes idosos, pacientes que eu estou suspeitando de um trauma cardíaco. A sondagem, como eu disse, é fundamental, tanto vesical quanto gástrica, para monitorização, né, e para diagnóstico também, tanto de hematúria quanto de rabdomiólise, em que a urina também vai ficar escurecida. O débito urinário deve ser avaliado também, e vai ser uma forma de eu avaliar se esse paciente está respondendo ou não ao meu tratamento. Se está respondendo à infusão de fluidos. Então, como é que está o ritmo do débito urinário? Né? O ideal é que esteja maior que meio ml por quilo por hora. E aí eu posso lançar mão de algumas radiografias
No caso, radiografias de áreas nobres, por exemplo, um raio-x de tórax ou um raio-x de pelve para descartar uma fratura de pelve. Esses raio-x, teoricamente, devem ser feitos dentro da sala de trauma. E o IFAST, que tem se popularizado muito, que é o uso do ultrassom para uma avaliação rápida e direcionada de pneumotórax, hemotórax, líquido no pericárdio e líquido dentro da cavidade peritoneal. E aí na secundária, eu vou passar para a secundária quando? Quando eu tiver estabilizado o paciente. Então, fiz a BCDE, o paciente estabilizou. Aí eu posso passar para a secundária, a não ser que eu vá transferido, que aí eu já vou transferir, não vou fazer. Mas caso contrário, a gente faz essa avaliação com história clínica completa, avaliar o que aconteceu, qual que é o histórico do paciente, se tem alergia, se usa medicamentos, qual é o passado, se tem preenhez prévia, qual foi o último lanche, qual a última refeição, e todo o ambiente relacionado ao trauma, todo o mecanismo de trauma desse paciente. E isso somado a um exame físico agora feito com muito detalhe. Com muito detalhe, né? Então eu vou avaliar da cabeça aos pés o paciente, avaliando tudo, né? O neurológico, motor, cardiovascular, avaliação completa. E aí eu posso lançar mão de algumas medidas auxiliares a essa avaliação secundária, que seriam alguns raios-x, por exemplo, raio-x da mão, do punho, né? Tomografia, angiotomografia, urografias, uretrocistografias, angiografias, ultrassonografias completas, broncoscopia e avaliação do esôfago com esofagograma, esofagoscopia ou endoscopia. E aí a gente vai decidir se o paciente tem indicação ou não de ser transferido. Quais doentes vão ser transferidos, vão precisar ser transferidos? Então eu preciso definir se eu tenho condições de tratar esse paciente onde eu estou. Então, eu tenho o especialista que esse paciente exige, precisa. Eu tenho a estrutura física que esse paciente precisa. Então, o paciente precisa passar por uma cirurgia de urgência. Eu tenho cirurgião, eu tenho anestesista, eu tenho centro cirúrgico, eu tenho sangue disponível para transfusão. Eu preciso de um ortopedista, tem disponível. Mesma coisa, neurocirurgião, urologista, cirurgião vascular. Então, de acordo com a lesão, eu vou decidir se esse paciente precisa ou não ser transferido. E uma vez que eu decidir, essa transferência deve ser feita o mais precocemente possível. Então, quando que eu vou realizar a transferência? A partir do momento que eu estabilizei esse paciente. Ou tentei estabilizar, ou caminhei em direção à estabilização, e eu vi que esse paciente não tem condições de ser tratado ali. E aí, como que vai ser feita essa transferência? A transferência é feita através de acordos pré-estabelecidos de transferência e através de regulação. Da mesma forma como o pré-hospitalar foi regulado, agora dentro do hospital, para eu regular para eu mandar para o hospital, eu vou ter que regular. E aí a gente entra em contato com o sistema de regulação para que ele faça essa comunicação ao outro serviço e que possa ser feito, então, o transporte com segurança, sempre com o médico. Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? O médico que está atendendo o paciente ou um substituto deve sempre acompanhar o paciente politraumatizado até o seu destino, tá? Se eu estou sozinho, eu vou ter que avisar o diretor clínico ou o coordenador que eu preciso fazer uma transferência de emergência e ele vai ficar responsável pelo pronto-socorro. Ou ele vai providenciar alguém para fazer esse transporte, mas sempre com o médico. Exceção, por exemplo, uma lesão leve e isolada, por exemplo, um trauma de mão, um trauma no pé, na perna, uma fratura, né, no paciente jovem e estável. Pode até ser levado sem o médico, mas de forma geral, como regra geral, as transferências sempre com o médico. E aí existe o MIST. O que é um MIST? É uma forma de eu passar o caso quando eu chego na sala de trauma. Então, ele leva em consideração aqui M de mecanismo. Então, o que aconteceu? Foi um acidente de carro, de moto, uma queda? As injuries, né? Então, o que eu já identifiquei? Então, bem rapidamente, bem objetivamente, identifiquei uma fratura de fêmur, identifiquei um TCE
moderado. Então, eu já falo o que eu já identifiquei. E aí, os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, oximetria. E o T do tratamento, o que eu já fiz até o momento? Peguei um acesso 14, e comecei a fazer soro, fiz 500 ml, fiz transamin, ah, fiz uma imobilização no fêmur, né? Então, enfim, o que foi feito? E o hands-off é um conceito que é para melhorar essa passagem, para melhorar a transmissão dos dados. Então, hands-off quer dizer ninguém da equipe do hospital põe a mão no paciente que chegou até que o caso seja passado, né? Exceto naquela situação que o paciente está em risco iminente de vida. Né? Caso contrário, ninguém põe a mão no paciente enquanto o caso não tenha sido todo passado. E toda a equipe tem escutado passar o caso. Vamos dar um exemplo aqui de uma situação de um trauma de alta energia cinética, um carro que bate contra um poste. E aí a informação foi passada por telefone pelo pré-hospitalar, incompleta, dizia apenas que, que tem um homem de 22 anos que bateu o carro contra uma árvore em alta velocidade e que a saturação dele é 89% e a pressão de 100 por 70. E o tratamento instituído foi retirado das ferragens com alguma demora, o transporte está sendo feito por ambulância, com prancha rígida e colar cervical semirrígido, O2 sobre catéter nasal a 2 litros e o acesso venoso 22 gauge. Na prática, a gente vê que a informação que o pré-hospitalar passa, na maioria das vezes, é incompleta. Né? Então, a gente nota aqui que vários outros dados seriam importantes para eu me preparar melhor. Né? Então, como que eu me prepararia para receber esse paciente? Eu preciso pensar que ele pode ter um comprometimento de via aérea, que é a primeira coisa que eu vou tratar. Então, se a saturação não está boa, pode ser que a via aérea não esteja pérvia. Então, tem que ter um aspirador funcionando, né? Tem que estar com oxigênio, um ponto de oxigênio funcionante, máscara ali preparada para colocar no paciente, né? E até material de intubação, caso eu já tenha que intubar esse paciente. Né? Outras informações que seriam importantes, frequência respiratória, a frequência cardíaca, que ele também não falou, né? Só falou a pressão arterial, então fica difícil a gente falar se o paciente está em choque ou não. Né? Lembrando que a taquicardia é a primeira manifestação do choque. Quais lesões a gente poderia esperar baseado no mecanismo de trauma? Então, trauma de alta energia cinética, um trauma grave. Esse paciente pode ter um trauma craniano, um trauma de face, pode ter um trauma torácico grave, trauma abdominal e trauma musculoesquelético, de pelve. Basicamente, ele pode ter tudo. É um paciente muito grave. Outra coisa ali importante é que foi relatado que demorou para tirar ele das ferragens. Quer dizer que ele já pode ter sangrado muito no pré-hospitalar, pode ser que tenha tido um esmagamento muscular e ele pode evoluir com rabdomiólise e insuficiência renal. E em relação ao tratamento pré-hospitalar, foi adequado? Não foi muito adequado não, porque o acesso venoso, preferencialmente, 2 acessos de 14 a 18. O oxigênio em máscara, 10 a 15 litros, para dar o máximo de oxigenação possível. Então são dois detalhes aí que são importantes que eles não fizeram. E aí, chegando ao hospital, nossa equipe, né, recebeu esse paciente, ele está letárgico, ele emite apenas sons. Tem lesões na face, saturação 89%, uma frequência respiratória de 26, uma frequência cardíaca de 120, uma pressão de 90 por 40 e uma temperatura de 36. Então, qual que é a primeira preocupação que eu vou ter nesse caso? Então, a gente tem que lembrar do ABCDE. A primeira prioridade vai ser sempre evitar hipoxemia. Então, eu tenho que avaliar como é que está a via aérea desse paciente. E aqui faltou algumas coisas nessa equipe, né? Faltou paramentação, proteção individual, né? Você vê que o paciente está sem oxigênio, né? Então, algumas coisinhas que poderiam ter sido feitas melhores ali. E aí, na avaliação do a gente nota que tem um trauma facial óbvio, o paciente só consegue gemer e está com colar cervical. E aí, o que eu tenho que fazer? Saturação não está boa, né? O paciente tem uma hipoxemia, o paciente está um pouco taquipneico, ele tem sinais de choque, está taquicárdico, está hipotenso, né? É um paciente muito grave. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar da via aérea. Como que eu cuido da via aérea? Primeira coisa, retirar corpos estranhos, aspirar, olhar dentro da boca do paciente.
E aí a aspiração sempre feita com aspirador rígido, evitando lesão adicional. Se eu introduzo o flexível, ele pode entrar dentro do cérebro do paciente se tiver uma fratura ali na base do crânio. Então, verificar a presença de sangue, secreção, alimentos, fragmentos de dente, corpo estranho de forma geral, queimadura. Então, não é o caso desse paciente que a gente está falando, mas num paciente grande queimado, um paciente que estava num ambiente fechado e aspirou fumaça, ele pode ter uma queimadura de vias aéreas. Então, se o paciente tem queimadura na face, ele já tem indicação de intubação. Então, seria uma das indicações já de intubação. E aí a gente vai fazer as manobras básicas, que eu já tinha comentado antes, que é a elevação do mento, chin lift. Então, uma pessoa vai manter a coluna imobilizada e a outra pessoa vai elevar o mento. Quando ele faz esse movimento, a língua sai da frente da via aérea. Ou eu posso fazer o jaw thrust, que é a anteriorização da mandíbula. Eu posiciono meu dedo no ângulo da mandíbula e anteriorizo dos dois lados, sempre com cuidado de não mobilizar o pescoço. Quando eu faço esse movimento, a língua sai da via aérea. Então, são manobras básicas e que melhoram a respiração, pelo menos enquanto eu estou segurando. E aí, se eu vi que melhorou com a manobra, eu posso usar um dispositivo básico, que é a cânula orofaríngea ou a cânula nasofaríngea. Na nossa realidade, a gente praticamente não usa a nasofaríngea. Ela está contraindicada naqueles pacientes com fratura de face ou fratura de base de crânio. E ali como que ela fica depois de introduzida. Já a canula orofaríngea, ela está indicada naquele paciente que não tem reflexo. Então, se o paciente está consciente, eu não posso introduzir uma cânula orofaríngea porque vai estimular vômito. Eu vou medir a cânula de Guedel, da rima labial ao lobo da orelha, e vou posicionar. Uma das formas mais usadas para posicionar o Guedel é essa que está sendo mostrada. Entra com a ponta do Guedel apontando para o céu da boca, depois roda e joga para baixo. De forma que você vai afastar a língua da via aérea. Então, se o paciente estiver consciente, se você fizer isso, você vai estimular vômito. Né? Agora, se você coloca o Guedel e o paciente não reage, isso é um sinal importante de que esse paciente realmente vai precisar de uma intubação. Já em crianças e idosos, a gente evita essa manobra de passar o Guedel invertido, porque isso pode machucar o palato na criança não tem o palato desenvolvido, que é mole, e no idoso que tem ali uma mucosa muito friável, muito sensível, pode sangrar. Então, em idoso e criança, o ideal é usar um abaixador de língua. Se não tiver abaixador de língua, eu posso usar o próprio laringoscópio para baixar a língua e aí entrar com a cânula de Guedel diretamente. Oxigênio deve ser oferecido para todos os pacientes. Isso é uma regra geral da TLS. É garantir a oxigenação máxima, 100% para todo paciente politraumatizado. E, idealmente, em máscara com reservatório, 10 a 15 litros por minuto, sempre registrando a oximetria antes e depois de colocar o oxigênio. Por que é importante a gente oferecer o máximo de fração de injeção de oxigênio? Porque a gente não sabe se esse paciente vai evoluir com a necessidade de uma intubação, por exemplo. E a intubação vai ter que ser uma intubação rápida. E a primeira etapa da intubação é justamente pré-oxigenar o paciente. Então, se eu já coloquei oxigênio, eu já estou pré-oxigenando e, se for o caso de intubar, eu já estou preparado. Caso contrário, se o paciente evoluiu bem, eu tiro esse oxigênio no final da avaliação primária. Os dispositivos de via aérea avançada, supraglóticos ou extraglóticos, são basicamente máscara laríngea, tubo laríngeo e o tubo esofágico multilumen. Existem vários modelos, várias marcas. Basicamente, a máscara laríngea ela funciona ali com a ponta dela é introduzida dentro do esôfago e o ar vai sair aqui um pouco antes, de forma que ele vai entrar aqui para dentro da via aérea, mas é um dispositivo que fica fora da traqueia. Aqui também o tubo esofágico, laríngeo, quer dizer, a ponta do tubo introduzida dentro do esôfago, aqui um grande balonete na orofaringe e o ar vai sair por um orifício aqui no tubo. Né? Então é uma forma temporária de manter a oxigenação do paciente, especialmente no pré-hospitalar ou no hospitalar quando eu não conseguir entubar o paciente. O tubo esofágico multilumen já é um dispositivo mais complexo, a gente tem menos acesso, mais caro,
mas que permite, eu passo ele às cegas. Se ele entrar no esôfago, eu vou ventilar ele através dessa via aqui, que funciona exatamente como um tubo laríngeo. Se caso ele entre na traqueia, eu posso ventilar ele aqui distal. Então funciona como um tubo traqueal. Né? Então, independente de onde eu introduzir o tubo, eu consigo usá-lo para ventilar esse paciente. Na prática, esses dispositivos, no paciente traumatizado, em muitos casos não tem como usar porque o paciente tem uma via aérea sangrando, né? E a gente introduzir esses dispositivos ali acaba que não ajuda muita coisa. E aí a gente vai decidir ou não pela via aérea definitiva. Quais seriam as indicações de via aérea definitiva de intubação? Seria naquele paciente que está rebaixado, um paciente que eu acho que ele não vai conseguir manter sua via aérea pérvia. Então, nesse momento, não há necessidade de eu falar o Glasgow do paciente. Mas se eu vejo que o paciente não responde ao meu chamado, né, eu estimulo ele e não responde, esse paciente está inconsciente, é um paciente que a via aérea não está segura. Né? E se eu acho que essa inconsciência dele é devido ao trauma craniano ou a um choque grave, o melhor é entubar esse paciente, enquanto eu estou fazendo a reanimação. Se eu tenho dúvida em relação ao motivo da inconsciência, aí é melhor pensar. Né? Outras causas podem estar acontecendo, por exemplo, uma hipoglicemia. Então já aconteceu de chegar paciente jovem que bateu o carro na rodovia, não tinha sinal de trauma no paciente. E o paciente Glasgow de 3, não respondia nada. E o próprio pré-hospitalar falou: ó, o carro estava normal, nem parecia que bateu. Então a gente desconfiou, não, tem alguma coisa errada. A gente mediu o destro muito baixo, fizemos a glicose, em questão de 3, 4 minutos o paciente estava com Glasgow de 15. Né? Então, tomar cuidado também nessas outras situações de rebaixamento. Outra indicação de intubação é uma fratura de face grave, que o paciente não está conseguindo manter via aérea. No queimado, que tem queimadura de face, suspeita de queimadura de via aérea. Em traumas no pescoço que comprometem a traqueia, né? Num paciente que tem uma contusão pulmonar importante, não está conseguindo ventilar. No choque, né? Um paciente que está com choque grave, né? Que já tem uma indicação, por exemplo, de ir para a cirurgia, né? Um baleado na barriga, por exemplo, ou esfaqueado, que eu já sei que tem que operar. Melhor, às vezes, a gente já definir, já entubar esse paciente rapidamente enquanto ele está sendo reanimado. Então, são algumas das situações em que eu já decido pela intubação de cara. E o que é essa via aérea definitiva? É quando eu tenho um tubo com balonete, exceção crianças menores, que está dentro da traqueia, além das cordas vocais. Esse tubo tem que estar ligado a uma ventilação assistida, enriquecida com oxigênio, e deve estar fixado. A ventilação assistida pode ser um ambu, um respirador portátil, não importa. Qualquer forma de ventilação assistida. Então, aqui, o que inclui nessa definição? A intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, que no trauma a gente não usa, né, que o paciente tem que estar colaborativo para poder fazer essa intubação, e não pode ter nenhuma lesão na face, nem de base de crânio. E a via aérea cirúrgica, né, no caso, a cricocirúrgica, ou a traqueostomia, que na prática a gente não faz na emergência. Então, seria principalmente intubação orotraqueal e cricocirúrgica. E a técnica de intubação vai ser a técnica assistida por drogas, que antes era chamada pelo OTLS de sequência rápida, e que ele mudou o nome para tirar um pouco dessa ideia de sequência rápida. Então, ela é assistida por drogas, o que passa a ideia de que algumas drogas vão ser essenciais e obrigatórias. No caso de uma viária difícil, o que eu posso usar? Gun Elastic Bougie é um dispositivo que funciona como um guia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele é como se fosse um guia comprido, né? Eu introduzo o guia dentro do tubo, né? E aí eu vou fazer a intubação usando esse guia. Eu vou entrar com o bugie primeiro, né? Com a ponta do bugie, vou sentir os cliques da traqueia, né? E depois eu vou introduzir o tubo através do bugie. Então ele facilita muito a intubação. A videolaringoscopia também ajuda e, quando disponível, a fibroncoscopia também. Ela permite a intubação em pacientes com viária difícil. Então, qual vai ser o passo a passo dessa intubação?
Primeiro, tem que ter um plano para o insucesso, incluindo a possibilidade de uma via aérea cirúrgica. Então, eu preciso saber onde está o material, se tem um material disponível ali, se eu sei fazer, né? Ou se tem alguém que pode me ajudar caso eu não saiba, né? Ou se eu vou usar um dispositivo supraglótico, caso eu não consiga entubar, ele tem que estar disponível, tem que estar pronto do lado, né? Então, pensar no pior e deixar tudo pronto. Vou checar dispositivos, aspirador, o ventilador, tudo tem que estar funcionante. Pré-oxigenar o paciente, como eu já tinha dito, e aí manter a coluna imobilizada. E outra técnica que é recomendada é o burp, que é a compressão da cartilagem cricoide. Então, o ATLS fala que a intubação idealmente é uma técnica de 3 pessoas. Uma que vai intubar, outra que vai imobilizar e a outra que vai comprimir a cricoide. E aí a gente vai fazer um exemplo aqui, o etomidato, que é um sedativo, na dose de 0,3 miligramas por quilo. Então, no paciente com 70 quilos, 3 vezes 7, 21, vai dar 21 miligramas. Uma ampola de etomidato tem 20 miligramas. Então, acaba que no adulto a gente usa uma ampola do etomidato. A vantagem do etomidato é que ele é um sedativo que não deprime o cardiovascular. Ele não causa hipotensão, diferente do midazolam. O midazolam também pode ser utilizado na mesma dose, 0,3 mg por quilo. Só que o midazolam ele está associado a mais hipotensão, assim como o propofol e outros sedativos. Outra opção também muito usada é a cetamina. Ou ketamina, ela tem a vantagem de ter efeito também analgésico e ela, inclusive, dependendo da dose, ela aumenta a pressão arterial, né? Então também é uma opção boa. E a gente obrigatoriamente vai usar nessa técnica um tipo de bloqueador neuromuscular, né? Por exemplo, a succinilcolina. A vantagem da succinilcolina é que ela é rápida, né? Ela age rápido e dura pouco tempo. Então, a dose de 1 a 2 miligramas por quilo, a ampolinha tem 100 miligramas em pó. Então, num paciente aí adulto, né, padrão, eu vou usar uma ampola. No paciente obeso, 130, 140 quilos, já é interessante usar 2 ampolas. Teoricamente, a succinilcolina pode levar a um quadro de hipercalemia. Então, no grande queimado, no paciente que tem esmagamento, no paciente que tem já história de problema renal, de insuficiência renal, e que eu suspeite que esse paciente esteja com potássio alto, a succinilcolina talvez não seja a melhor opção. Aí eu posso usar o vecurônio, rocurônio, né, outras drogas para substituir. Bom, só para a gente ilustrar, aqui, a imobilização da coluna cervical sendo feita durante o procedimento de intubação. E aqui a manobra de burp. Burp quer dizer back up right pressure. Então, a pressão back para as costas, up para cima, então para as costas, para cima e para a direita. Então, eu vou jogar para baixo, para cima e para a direita, né? De forma que eu vou comprimir o esôfago e vou jogar a via aérea para o lado direito. Por quê? Eu vou entrar na intubação com o laringoscópio à direita, a lâmina do laringoscópio à direita, e vou jogar a língua para a esquerda. Quando eu faço isso, eu fico com a parte direita mais visível. Então é onde eu vou posicionar a via aérea ali para facilitar a visão. Eu só vou soltar a cricoide quando o tubo passar e o balonete for insuflado, que aí eu evito a broncoaspiração. E aí a gente tem que aguardar o efeito do relaxamento do doente, né? Não dá tempo de lanchar, mas eu tenho que esperar pelo menos ali uns 30, 40 segundos para que esse relaxante muscular comece a agir. E aí um dos efeitos da ação vai ser a fasciculação, que é vista somente com succinilcolina. Essa fasciculação são contrações difusas da musculatura, né, que dura ali alguns segundos. Quando acaba a fasciculação, eu já posso intubar esse paciente. Lembrando que o efeito do succinil vai ser só de 5 minutos. Então, passou de 5 minutos, eu tenho que repetir a dose. E aí, eu vou buscar, né, a minha via aérea definitiva. Vou fazer a laringoscopia, vou identificar a epiglote, vou posicionar acima da epiglote e avançar anteriormente na valécula para que essa epiglote levante. E aí eu vou visualizar a corda vocal e passar o tubo. Lembrar de passar o tubo devagar e somente o necessário, evitando assim que o tubo fique seletivo. Então, às vezes, na hora do desespero, você introduz o tubo inteiro e o paciente fica com intubação seletiva. Então, tomar cuidado com isso.
Outra coisa, o tamanho do tubo. Né? No trauma, a gente sempre recomenda tubos maiores, né? Um tubo 8, 8,5, né? Evitar tubos menor que 7,5. E aí eu vou passar o tubo, insuflar o balonete e confirmar o posicionamento. Como que a gente confirma? Aqui na nossa realidade, ausculta. Né? Então o que eu vou auscultar? Primeiro o epigastro, para ver se não está no estômago. E aí quando eu coloco o esteto no epigastro, alguém aperta o ambu 2 vezes, eu vou escutar o barulho dentro do estômago. E eu já aviso para tirar esse tubo. Vou escutar no hemitórax esquerdo e no direito, avaliar se está simétrico. Se tiver reduzido à esquerda, pode ser que esteja seletivo. Aí eu vou verificar a posição do tubo. Existem dispositivos como detector de CO2 que eu conecto, uma válvulazinha que eu conecto no tubo, e se a cor mudar de verde para rosa, quer dizer que está na traqueia porque identificou a presença de CO2 no ar expirado. Então, é um dispositivo também que ajuda muito, mas que a gente não tem na nossa prática. Foi, então, interromper a compressão da cricoide e começar a ventilar o doente. Lembrando que, até então, eu não ventilei esse paciente porque o paciente pós-traumatizado não está de jejum. Então, eu devo evitar ventilar esse paciente, ambusar, porque isso pode causar broncoaspiração. Aqui é o uso da videolaringoscopia, facilitando a visualização e intubação. Uma vez que eu intubei o paciente, eu preciso solicitar um raio-x para confirmar a posição do tubo. Né? E aí, se eu não conseguir, eu posso lançar mão de uma via aérea cirúrgica, como por exemplo uma crico por punção ou cirúrgica. A traqueostomia a gente não faz na prática porque é o procedimento mais demorado, que vai demorar pelo menos 10 a 20 minutos. E no paciente que não está ventilando, pode ser muito tempo isso. Enquanto que a crico é feita em menos de 2 minutos. Aqui é a crico por punção. Você posiciona ali uma agulha grossa, né, uma Bocati 14, na membrana cricotireoidiana, em 30 graus em direção aos pés do paciente, vai aspirando até vir ar. E aí, quando vem ar, você introduz o catéter. Aqui é mostrando no cadáver o posicionamento ali da agulha, né, e a passagem do catéter. Uma vez que você passou o catéterzinho dentro da traqueia, eu vou conectar numa mangueira de oxigênio. Então, no adulto, eu vou usar um catéter 12 a 14, na criança 16 a 18. Vou ligar na mangueira de oxigênio a 15 litros por minuto, e aí eu faço um Y. Como é que eu faço esse Y? Ou eu uso um dispositivo mesmo em Y, ou eu faço um pequeno orifício na mangueira. Né? E nesse orifício eu vou colocar o dedo. Fica o dedo 1 segundo e fica fora 4 segundos. Então, 1 on e 4 off. Então, eu seguro ali com o dedo, fechando o orifício, 1 segundo. Tiro e conto até 4. Quando eu tiro, eu permito ali, simulo ali a expiração. Né? E o tempo que eu posso ficar com essa punção é de 30 a 45 minutos. Então é o tempo para eu descansar, para eu pedir ajuda, para eu pensar numa nova estratégia para entubar esse paciente ou fazer uma crico cirúrgica. Lembrando que em crianças, em todo paciente com menos de 12 anos, eu só posso fazer crico por punção, não posso fazer a crico cirúrgica, que pode causar desabamento da via aérea. A crico cirúrgica vai ser feita no ligamento cricotireoide. Eu devo palpá-lo. E aí a gente vai fazer uma incisão no sentido longitudinal, então não mais no sentido transversal, como era feito antigamente. Hoje a recomendação é que seja longitudinal, né, facilitando então a visualização dessa membrana cricotireoide. E aí eu vou fazer uma incisão na membrana, introduzir uma pinça hemostática, dilatar esse orifício, e aí eu vou introduzir um tubo, né, fino, tá? Porque o espaço aqui é muito apertado, não consigo passar um tubo 8. Eu vou passar um tubo 6, 6,5, ou uma cânula de traqueostomia também fina. Lembrando que somente em maiores de 12 anos que a gente pode fazer o procedimento da crico cirúrgica, porque pode causar o desabamento da via aérea na criança. Aqui é um vídeo mostrando um procedimento no boneco em que ele utiliza o buge para auxiliar. Então faz a asepsia rápida, ele vai fazer uma incisão longitudinal, palpou ali a membrana cricotireoide, vai fazer uma incisão longitudinal,
O bom do moleque é que não sangra. Aí ele fez ali a abertura da membrana clicotireoidiana e ele vai passar o buje. Passou o buje, agora ele vai passar o tubo dentro do buje. Então você vê que é um procedimento muito rápido, né? Não tem como demorar muito tempo nisso não. Passou o tubo ali, um tubo fino, né? Não adianta passar um tubo grosso que não vai entrar. Passou o tubo, pronto, você está com uma via aérea definitiva. Ela não deve ser mantida. Eu devo transformar a clico cirúrgica em traqueostomia, de preferência dentro de no máximo 72 horas. Só que ela é considerada uma via aérea definitiva, porque é um tubo, está na traqueia, está ligado na forma de ventilação, com oxigênio fixado. Então, é uma via aérea definitiva. Só que por risco de estenose, a gente faz a traqueostomia depois, mas logicamente a traqueostomia já quando o paciente estiver estabilizado. Bom, voltando ao nosso cenário, foi realizada a intubação orotraqueal daquele paciente com sucesso, tranquilo. Fiz a ausculta, sons pulmonares simétricos, saturação 90% com FI de 100. Não está ainda, né, muito bom. A gente tem que pensar aqui, como está simétrico os sons, não deve ter pneumotórax hipertensivo, não deve ter hemotórax maciço, mas esse paciente pode ter contusão pulmonar ou ele pode ter bronco aspirado. Né? Então a saturação às vezes não subiu por conta dessa lesão de parênquima pulmonar. E aí no C a gente notou uma fratura no fêmur esquerdo, uma possível fratura pélvica quando palpei, a frequência cardíaca 120 e pressão 90 por 40. Então nesse momento eu estou reconhecendo que o paciente está em choque. Então a gente vai parar e vamos ver o que a gente, né, já fez. As prioridades vão ser as mesmas em todos os pacientes, que é garantir a segurança da via aérea, checar a ventilação, controlar sangramento e repor as perdas, avaliar evidências de lesão cerebral e prevenir um dano secundário a essa lesão. Como que eu previno? Evitando hipoxemia e choque. Expõe o paciente prevenindo hipotermia e com avaliação do dorso. E sempre reavaliar. Então agora é a hora da gente avaliar o C desse paciente. E a pergunta que tem que ser respondida é: o doente está em choque? Né? Como que eu vou responder essa pergunta? Eu tenho que avaliar sinais vitais, temperatura, tempo de enchimento capilar, ansiedade, débito urinário, gasometria arterial e lactato arterial. Um conjunto de alterações clínicas e laboratoriais. Nenhum sinal isolado faz o diagnóstico de choque. Eu preciso juntar as coisas. Então, o paciente está com taquicardia, está hipotenso, a pele está fria, né? Está ansioso, está agitado. Né? Eu colhi uma gasometria, o déficit de base veio muito negativo, veio menos 10. Né? Então, esse paciente está em choque. Né? Então, é um conjunto de alterações que me faz chegar a essa conclusão. E uma vez que eu identifiquei que o paciente está em choque, eu devo procurar o motivo do choque e interromper esse processo o mais rápido possível. Qual é a provável causa do choque no paciente vítima de trauma? Até que se prove o contrário, todo paciente que é vítima de trauma choca por hemorragia. Lembrando que a hemorragia é a principal causa evitável de morte nas primeiras 48 horas após o trauma. Na imensa maioria dos pacientes, o choque é devido à perda de sangue. E aí eu posso ter dois tipos de choque. Como eu disse, hipovolêmico, que é mais comum, ou não hipovolêmico. Quais são os não hipovolêmicos principais? Pneumotórax hipertensivo, que eu já descartei na avaliação do B. Se eu escutei simétrico dos dois lados, não tem pneumotórax hipertensivo. Tamponamento cardíaco, que eu vou avaliar através da ausculta, da avaliação da turgência jugular, da hipotensão, que é a tríade de Beck, e também usando o FAST, que é a primeira janela do FAST é a avaliação do pericárdio. Choque cardiogênico, que eu vou pensar, por exemplo, quando o paciente já é cardiopata, quando a história está estranha, eu desconfio que esse paciente pode ter infartado e depois tido trauma, né? E aí eu posso descartar através de um eletrocardiograma. Choque neurogênico, quando eu tenho um trauma raquimedular alto, cervical ou torácico alto, e por uma perda do tônus simpático, o paciente faz um choque distributivo. Então a pele fica quente, o paciente ele não faz taquicardia, então ele pode até fazer bradicardia com hipotensão. O choque séptico, pouco comum no trauma, às vezes quando o paciente é encontrado no matagal, espancado, às vezes ficou ali 24 horas, com fraturas, com lesão
de intestino, então esse paciente pode chegar em choque séptico. E no caso do. Existem outras causas de choque, como por exemplo choque anafilático, insuficiência adrenal, são menos comuns. E no caso de choque hipovolêmico, grande maioria das vezes por perda de sangue ou também por perda de fluidos pelo processo inflamatório, por exemplo, num grande queimado, num paciente com trauma intraabdominal. E aí, uma vez que a gente está pensando em choque hemorrágico, eu preciso definir de onde veio esse sangue. Né? E aí a gente tem que pensar nos compartimentos que abrigam uma quantidade suficiente de sangue que justifique o choque. Né? Então, tórax, eu posso abrigar em cada hemitórax de 1,5 litro até 3 litros no adulto. Né? Então, um trauma bilateral pode perder a volemia inteira do paciente no tórax. No abdômen, o sangramento pode ser maciço também, às vezes com poucos sinais clínicos, né? Porque é uma cavidade elástica e ali eu posso perder a volemia inteira. A fratura de pelve instável, com abertura do anel pélvico, como mostrado nesse raio-x, está associada a uma hemorragia maciça, que pode chegar a 2 a 5 litros em alguns casos mais graves. Então, o paciente pode perder toda a volemia dele ali através do sangramento venoso do plexo sacral em direção ao retroperitônio. Eu não vou ver no FAST porque está indo para o retroperitônio e o FAST ele vai avaliar só a cavidade peritoneal. Pode haver um trauma de ossos longos, por exemplo, um trauma de fêmur, que no adulto pode abrigar ali na coxa até 1,5 litro de sangue. Então tem um capítulo, tem um item específico no capítulo de trauma musculoesquelético do TLS só para falar de trauma bilateral de fêmur, que é uma situação muito grave. E a hemorragia externa, né? Então aquele sangue que é externo, que às vezes vai ser relatado pelo pré-hospitalar, que estava cheio de sangue na cena, ou eu vou notar ali através de uma hemorragia ativa durante o exame físico, roupas sujas de sangue. Né? Então a gente diz que o sangue está nesses quatro compartimentos ou no chão. Então, blood on the floor and four more. E aí a gente vai classificar o choque hemorrágico de 1 a 4. Então, de acordo com a perda volêmica, ele é assintomático no início, até 750 ml, então está tudo tranquilo. A partir de 750 ml pode haver taquicardia, que é o primeiro sinal. E aí, já com 1,5 litro, eu posso ter hipotensão, que né, grave. E aí, 2 litros, a gente vai ter um paciente que está em extremes, que está na iminência de ir a óbito se eu não fizer nada. E a tabelinha que o TLS coloca é essa aqui, que vai considerar a frequência cardíaca, pressão, débito urinário, Glasgow. E uma novidade é o déficit de base, que antes não estava nessa tabela. O déficit de base divide aqui em 4 categorias também, e ele ajuda a classificar esse paciente. Então, se eu estou na dúvida, o paciente ali às vezes está mantendo a frequência de 100, pressão de 10/7, um pouco confuso, e eu não estou em dúvida se esse paciente está em choque ou não, eu faço uma gasometria. E aí, se esse déficit de base vem muito negativo, vem -8, -9, eu posso bater o martelo que esse paciente realmente está em choque, e aí já vai ter indicação de transfusão. Então, é um critério importante hoje na decisão de transfusão. Talvez o critério mais importante laboratorial seja o déficit de base, na decisão de transfundir um paciente. E aí, a gente vai diagnosticar cada um desses focos de sangramento através do exame físico, raio-x e ultrassom. Então aqui é um raio-x feito na sala de trauma, mostrando um hemotórax maciço à direita. Aqui um FAST positivo, que eu vejo fígado, rim, e aqui entre os dois você vê que tem sangue, está preto. Então isso aqui é sangue dentro da cavidade peritoneal, né? No paciente instável, indica cirurgia. Aqui é o raio-x, como a gente já tinha comentado, de pelve, mas também a palpação é importante. Quando eu palpo a pelve aqui na crista ilíaca e noto instabilidade, já tem que tratar de forma imediata. E no caso do fêmur, palpação e raio-x vão ser importantes. E a hemorragia externa está bem evidente, não tem dúvida. E a gente vai obter acessos venosos periféricos, idealmente aí de 14 a 18 gauge, 2 acessos. Se eu não conseguir, eu posso tentar uma veia profunda, posso fazer uma subclave, um femoral, evitar a jugular, porque o paciente está com colar, né, inicialmente, e não dá para ficar tirando esse colar. E a dissecção de veia,
a safena pode ser dessecada rapidamente. E o intraósseo, se eu tiver dispositivo para fazer o intraósseo, posso usar sim, posso injetar o que eu quiser, né, na medula óssea, inclusive coletar exames. Tá? Então aqui os catéteres que a gente mais usa, de 14 a 18, de acordo com a cor. Aqui mostrando já, o paciente chegou, já pega o acesso. Né? E aqui mostrando o fluxo de acordo com o calibre. Né? Então, um Boccati 14, ele demora 2 minutos para infundir 1 litro. É muito rápido. Né? Um 18 é 5 minutos. Não tem grande diferença entre um e outro. Aqui é um dispositivo intraósseo, né? E o posicionamento da criança ali para fazer uma punção de tíbia. Existem vários dispositivos intraósseos, aqui é só um exemplo. Aqui é mostrando a dissecção de via safena, né? Que é o pé do paciente, a perna. A safena é dissecada rapidamente, 2 minutos. Aqui um paciente com acesso na subclávia. Né? Vê que está com colar, difícil de pegar a jugular, então a gente pega a subclávia. Mas poderia pegar a femoral também. Em relação aos exames, o hematócrito de hemoglobina é fundamental como um parâmetro inicial. Mas a gente tem que lembrar que a maioria dos pacientes que tem choque hemorrágico vão ter hemoglobina normal inicial, acima de 10. Né? A maioria dos pacientes, inclusive, acima de 12. Porque a hemoglobina ela demora algumas horas para poder cair. Com a melhoria do pré-hospitalar, a tendência é que a hemoglobina seja cada vez mais alta. Por quê? Quando você tinha um pré-hospitalar que era muito ruim, demorava muito para o paciente chegar no hospital, então dava tempo de alterar a hemoglobina. Hoje que o pré-hospitalar é mais rápido, esse paciente vai chegar com a hemoglobina normal. Né? Então, eu não devo considerar a hemoglobina como um critério isolado na decisão de transfundir um paciente. Como eu falei, dos exames laboratoriais, o melhor é o déficit de base nessa decisão, associado à avaliação clínica do paciente. Hemoglobina não é critério de transfusão imediato. Né? Vai ser importante a curva da hemoglobina. Então, eu fiz a hemoglobina inicial, veio 14. Depois de 6 horas, eu repeti e veio 8. Então, a gente sabe que houve um sangramento importante. E eu vou monitorizando essa hemoglobina, né? De 6 em 6, de 8 em 8 horas. A prova cruzada também é muito importante, né? Porque eu não sei se eu vou ter que transfundir esse paciente ou não. E é importante que já esteja em andamento a prova cruzada, porque gasta em torno de 40 a 60 minutos para ser feita. A prova cruzada, eles pegam a amostra do sangue do paciente e colocam em contato com uma amostra da bolsa de sangue que ele pode vir a receber. Né? E aí vai avaliar se existe alguma reação ou não. O beta-HCG, toda mulher em idade fértil. A gasometria arterial, como eu falei, fundamental a gente ter um déficit de base precocemente. O lactato arterial também é muito importante. Em todo paciente grave, eu preciso saber da coagulação, plaqueta, TAP, TTPA, fibrinogênio, eletrólitos, creatinina e as enzimas são importantes também para um segmento, para uma curva. Lembrando que geralmente enzimas cardíacas aumentam no paciente traumatizado, não significa isquemia. E aqui para avaliação de coagulação, existem dispositivos, como por exemplo a tromboelastografia, que permite uma avaliação em tempo real na beira do leito, da formação do coágulo, que é o ideal, que eu consigo saber qual que é o problema da coagulação e tratar direcionado. Só que esse aparelho ele é pouco acessível, ele é muito caro e geralmente centros de trauma não têm disponível no pronto-socorro. E aí como é que a gente vai começar essa reanimação volêmica? Qual fluido, quais medicações, né? E o sangue quando fazer. Bom, houve uma mudança muito grande na DLS nos últimos anos, né? Quando você pega lá da 7ª edição até a 10ª, antes a reanimação era baseada em muito fluido, muito cristalóide. Então você fazia ali volumes maiores que 2 litros, fazia 3, 4, 5 litros de soro no paciente antes de indicar transfusão. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que esse excesso de líquidos ele é muito prejudicial. Ele causa hemodiluição, dilui hemácia, dilui plaqueta, dilui fator de coagulação, causa acidose, causa hipotermia, né? Então, está associado a aumento de mortalidade, a partir de 1,5 litro. Então, a TLS dessa medição ele coloca de forma bem clara: o limite de soro que eu vou fazer no paciente é de 1 litro, não mais que 1 litro, porque isso aumenta a mortalidade. Medicações a gente vai comentar, também vamos falar do sangue. Então, o cristalóide que a gente costuma usar é o Ringer lactato, mas eu posso usar também soro fisiológico, Ringer simples, outros. Ele deve ser aquecido a 39 graus.
eu vou fazer um bolus inicial de até 1 litro. Pode ser que eu não precise fazer 1 litro, faça ali 500 ml, né? Então, não necessariamente eu vou fazer 1 litro. E na criança, o bolus é de 20 ml por quilo. Eu posso repetir o bolus na criança e, no caso da necessidade de um terceiro, aí já é hora de transfundir. Em relação às medicações, o mais importante aqui no C é o ácido tranexâmico, ou Transamin. A dose do Transamin é 1 grama em bolos em 10 minutos, mais 1 grama em 8 horas. Ele é um agente antifibrinolítico. Então, ele age inibindo a ação da plasmina. Então, ele bloqueia a ação da plasmina, que é responsável por quebrar a fibrina em produtos de degradação de fibrina, quebrar o coágulo. Então, no paciente traumatizado, existe um estado de hiperfibrinólise, de um excesso de quebra de coágulos. E isso é um problema para a coagulação. Então, o Transamin bloqueia a plasmina e para esse processo de hiperfibrinólise, né, e permite que o coágulo permaneça. Só que tem um detalhe, o Transamin ele só pode ser feito se dentro de 3 horas do trauma. Então, hoje o ideal, a gente tem recomendado usar no pré-hospitalar, para não correr esse risco. A gente sabe que quanto mais precoce, melhor são os resultados. Então, essa ampulheta aqui mostra que quando você usa mais precocemente, é melhor o efeito. A cada 15 minutos de atraso, você perde 10% da ação do Transamin. E em 3 horas, a gente não tem benefício nenhum e pode até aumentar a mortalidade. O TCCC, que é o Tático Militar dos Estados Unidos, ele, em 2020, colocou no seu guideline o uso de 2 gramas em dose única, para facilitar essa administração do Transamin. Porque, às vezes, quando você divide 1 mais 1, muitas vezes a gente esquece da segunda dose. E também adicionou o uso do Transamin no TCE. Isso aí é resultado de um estudo que saiu em 2018, que é o CRASH-3. O CRASH-3 ele estudou o uso do Transamin nos pacientes com traumatismo crânioencefálico e mostrou que há benefício do seu uso. Então a gente está usando também nos pacientes com trauma craniano. Outra indicação é todo paciente que tem hemorragia. Né? Quanto de hemorragia? Não está claro, né, quanto de hemorragia. Mas se o paciente tem um sangramento importante, com certeza ele merece receber o ácido tranexâmico. E aí outras medicações, como antibióticos, antieméticos, analgesia, idealmente a gente vai deixar para fazer na secundária, para evitar que interfira na nossa avaliação primária, que é o momento de medidas imediatas para salvar a vida. Cuidado com a sedação, então evitar fazer sedativos como midazolam, né, haloperidol, diazepam, são sedativos que vão rebaixar o paciente, vão prejudicar a avaliação subsequente, a avaliação neurológica. E a morfina é uma medicação muito boa para controle de dor, melhor que o tramal, porque o tramal causa muito vômito e tem uma eficiência menor para controlar a dor. Só que tem que tomar cuidado também com a dose da morfina para não sedar demais o paciente. A gente usa em torno de 2 a 10 miligramas de morfina, dependendo da idade do paciente e peso. Nunca usar medicações intramusculares ou subcutâneas, que vão ter uma absorção muito irregular. Uma vez que eu identifiquei sangramento externo, eu vou usar o Stop the Bleed, que é uma campanha internacional que coloca os passos a passos, né, as opções para interromper um sangramento externo. É uma forma de divulgar e de ensinar ao público leigo como controlar a hemorragia na cena do trauma. Compressão direta. Então, ensinar o leigo que se você tem um sangramento, você deve comprimir com um pano limpo e manter essa compressão direta por pelo menos 5 minutos. No caso de lesões profundas, por exemplo, uma lesão profunda na coxa, não adianta comprimir por fora. Eu preciso introduzir alguma coisa ali dentro, pode ser compressa, gaze ou mesmo uma camisa, uma toalha limpa. Uma vez introduzido lá dentro, eu vou comprimir por cima. Aqui mostrando um pacotamento numa lesão de coxa. E o torniquete, né, que infelizmente existe muito mito em relação ao seu uso, né? Chegou a ser proscrito aí há alguns anos, mas hoje o Stop the Bleed busca estimular, né, o uso do torniquete, mostra que é seguro, desde que você utilize torniquetes testados, comerciais, né, evitar de improvisar torniquete, que pode funcionar como um garrote venoso e piorar a lesão. O torniquete ele pode ficar ali por 2, 3 horas com toda a segurança, né, idealmente menos de 2 horas. Uma vez que eu ponho o torniquete,
Eu não devo afrouxar esse torniquete, ele tem que ficar bem apertado, bem firme, até chegar no hospital e ser tratado. Vou usar torniquete em todas as lesões de membros e nunca sobre a articulação. Eu tenho um canal no Instagram que é o Pare o Sangramento, que a gente fala sobre o Stop the Bleed e publicações a respeito do uso do torniquete. Aqui é um exemplo da aplicação do torniquete no Brasil, um torcedor que soltou um fogo de artifício e teve uma lesão grave na mão. E o policial militar, na hora da lesão, do trauma ali, ele já chegou, em questão de menos de 2 minutos, ele já tinha colocado um torniquete no braço do paciente, com isso reduzido o sangramento. Isso é fundamental, né? Na verdade, você não deve sangrar nada, nem não pode perder nenhuma hemácia. A gente tem que tentar evitar ao máximo qualquer sangramento. E aí aqui é interessante que ele colocou lá em cima, né? Então, esse uso aqui em cima é o que é ensinado para os leigos. Então, policial militar, bombeiro, ensina a colocar alto e apertado, porque é mais fácil numa situação de estresse. Agora, num profissional de saúde, a orientação é colocar em torno de 7 centímetros acima, né? De 5 a 10 centímetros acima, proximal à lesão, né? Nunca sobre articulações. Uma vez que eu afastei e tratei os sangramentos externos, eu vou avaliar o tórax através de exame clínico, IFEST, raio-x, tomografia se o paciente estiver estável. E aí eu posso fazer drenagem torácica, se for indicada, para pneumotórax e hemotórax. Vou repor aquela perda que o paciente teve. Então, por exemplo, o paciente eu drenei e saiu 1.500 ml de sangue. Eu preciso repor esse sangue e está indicado a toracotomia de urgência, porque a partir de 1.500 é hemotórax maciço. Ou se houver uma drenagem maior que 200 ml por hora nas primeiras 2 a 4 horas, né? Essa hemorragia contínua também é indicação de toracotomia de urgência. No abdômen, eu vou avaliar através do FAST ou do lavado. O FAST é um exame rápido, pode ser repetido, não é invasivo. O lavado já é invasivo, não pode ser repetido, então a gente praticamente não usa mais. Lembrando que o uso aqui do FAST para o paciente instável. Né? Posso fazer no estável? Pode, só que não vai mudar a conduta. Mas é interessante fazer em todos os pacientes mesmo. Aqui a palpação da pelve, né? Uma vez que você palpou a pelve, notou instabilidade, ninguém mais mexe nessa pelve. E aí eu coloco ali um lençol bem firme. E aqui é importante lembrar que a posição certa é ao nível dos trocânteres e não ao nível da crista ilíaca. Se eu coloco aqui em cima, né, eu não vou fechar a pelve, então tem que colocar aqui embaixo, tem que ficar abaixo no trocânter. Aqui é uma cinta comercial, aqui também é uma cinta comercial. E aqui é o nosso, né, mais conhecido aí, lençol. Tem que ser bem apertado. Às vezes a gente coloca um cabo de vassoura, né, no meio dos nós ali para facilitar rodar esse cabo e fazer um torque ali melhor para apertar. Fratura de ossos longos deve ser tratada com imobilização. Então, fratura de fêmur, o ideal é que a imobilização seja com tração, né, que é esse dispositivo aqui, a tala com tração, que permite o transporte do paciente. Então, o paciente está entubado, foi aplicado um dispositivo na pelve para fechar essa pelve, foi alinhada e imobilizada a fratura do fêmur esquerdo, coletamos os exames, começamos a infusão de 1 litro de ringer lactato aquecido, solicitamos já a transfusão. Os sinais vitais após as medidas iniciais: 36% de saturação, 96% de saturação, 24% de frequência respiratória, 97% de frequência cardíaca, 110 por 64 de pressão. E o paciente já começa a abrir o olho, retirar as mãos, então ele melhorou o nível de consciência. Então a gente vai continuar avaliando esse paciente e aí a gente pode lançar mão de medidas auxiliares, né, para a nossa avaliação primária, que vão ser ultrassom, raio-x, vai aparecer aqui. Ultrassom, raio-x, a gasometria, sondagem orogástrica ou vesical. Eu falo orogástrica aqui porque o paciente está entubado. Então, no paciente está entubado, é mais fácil passar, às vezes, a orogástrica. No paciente que não está entubado, a sondagem ela deve ser feita nasogástrica. E para fazer a nasogástrica, não pode ter fratura de base de crânio nem fratura de face. Outra coisa, esse paciente tem fratura de face, também não posso passar naso por conta disso. Sondagem vesical posso fazer desde que não tenha sangramento no meato uretral. Então, se tiver meatorragia, eu não posso passar a sonda, eu tenho que fazer ali primeiro uma uretrocistografia. Caso eu não tenha como fazer, se for necessário, se o paciente fizer um bexigoma, eu vou ter que fazer uma punção suprapúbica com uma abocate.
E se eu tiver disponível ali um ortopedista, um neurocirurgião, um cirurgião, eu vou fazer todos os exames. Raio-x do fêmur, tomografias, para tratamento definitivo. E quanto que eu vou decidir pela transferência e qual teste vão ser necessários antes? Vai depender do que eu consigo fazer. Então, se eu determinei que as necessidades do paciente excedem a capacidade do meu serviço, e eu já reanimei, já estabilizei, está na hora de transferir esse paciente. Não é hora mais de fazer exames desnecessários. E aí, depois de alguns minutos, a gente foi chamado novamente. Né, o paciente ele rebaixou o seu nível de consciência, ele não abre mais os olhos, não responde a estímulos, seus dados vitais estão aí, sons pulmonares adequados, pupilas estão anisocóricas. Então, a esquerda é maior que a direita e não reage à luz à esquerda. Lembrando da avaliação pupilar, pupilas isocóricas estão iguais, midriáticas são pupilas aumentadas, que podem ser reativas ou não, mióticas, né, que podem ser reativas ou não, e aqui a anisocoria. Sempre a anisocoria, né, um lado maior que o outro, e sempre eu vou colocar qual lado está maior. Então, anisocoria E maior que D ou D maior que E. Lembrando que no caso da herniação, né, que pode ser uma coisa que está acontecendo aqui, a herniação do uncus, a compressão do nervo oculomotor leva a midrise do lado do hematoma. Então, se a midrise é à esquerda, o hematoma vai ser à esquerda. Então, se o paciente tem qualquer mudança no seu quadro clínico, o que eu faço? Então, aquilo que eu comentei, a gente volta e refaz toda a nossa avaliação do BCDE. E quanto que eu vou fazer a avaliação secundária e como que ela é conduzida? Para passar para a secundária, o paciente tem que estar estabilizado. E é uma avaliação completa da cabeça aos pés. E aí eu procurei saber se tinha neurocirurgião disponível e ele não está disponível, está viajando. Então eu preciso transferir esse paciente para a cidade mais próxima para o tratamento definitivo. Conversei com a família para obter consentimento da transferência. E aí a família, apesar do transporte estar pronto, eles querem que faça uma tomografia de crânio, porque tem disponível no hospital, antes de transportar. E aí a gente vai concordar ou não com isso? Né? Então, como eu disse, se eu já sei que o paciente tem indicação de transferência, nesse caso está bem claro isso, é um paciente grave que está entubado, que chegou com um Glasgow alterado e que agora está com anisocoria, que até que prova o contrário é hipertensão intracraniana. Né? Se ele chegou com pupilas isocóricas e evoluiu com anisocoria, é uma hipertensão intracraniana que está se desenvolvendo ali, esse paciente precisa de um neurocirurgião o mais rápido possível. Se eu perder tempo fazendo tomografia, né, primeiro eu vou piorar o prognóstico do paciente. Segundo, essa tomografia muito provavelmente não vai ser usada, né, porque a primeira coisa que é feita quando o paciente chega num centro de referência é repetir os exames. Tá? Isso em qualquer lugar do mundo. Né? Geralmente a tomografia é feita em outro hospital, não é utilizada. Faz uma nova tomografia. Então a gente está perdendo tempo mesmo. Quais informações a gente tem que passar para o serviço que vai receber o doente? Então é importante passar bem o caso para o pessoal que vai receber entender. Então a gente passa isso no nosso sistema aqui para o regulador, e o regulador passa para o pessoal que vai receber. E aí existe um ABC SBAR, que é uma forma de passar, em que eu falo do A, do B, do C, falo de toda a situação envolvida, do background, então tudo que o paciente tem de doenças, a minha análise, né, que é o A. Então, o que o paciente tem, né? Suspeita de herniação, hematoma epidural ou subdural. E o R de recomendação, o que eu recomendo. Né? Eu recomendo que o paciente faça tomografia e que seja avaliado o mais rápido possível por neurocirurgião para avaliar a possibilidade de cirurgia. E aí o transporte foi feito por via aérea, o doente foi reavaliado ao chegar no centro de trauma e estava estável. Então ele fez tomografias e foi tratado com cirurgia do quadril, do fêmur, descompressão de hematoma epidural. Foi para a UTI, recebeu alta após 11 dias, sem nenhuma sequela. Né? Então, todo o prognóstico do paciente depende e muito do atendimento que ele recebeu desde o pré-hospitalar até o final na UTI. Então, resumindo, a preparação é importante antes da chegada do paciente. Devemos considerar as lesões em potencial baseado no mecanismo de trauma. Devemos identificar a sequência correta de prioridades do ABCDE. Aplicar os princípios da avaliação primária e secundária. Sempre reavaliar o doente que não responde apropriadamente à reanimação inicial. Reconhecer o mais rápido possível quais doentes têm que ser transferidos. E não atrasar o transporte com exames que não vão mudar a conduta. E aqui eu deixo alguns aplicativos como sugestão.
Tem o STB, que é o Stop the Bleed, que fala sobre o Stop the Bleed. O eBurn, que é sobre queimados. E o PedHelp, que é sobre pediatria, que mostra ali dados vitais, número de tubo, de sonda, né, drogas. O Instagram, a gente tem o Instagram do Pare o Sangramento, que é sobre o Stop the Bleed. E a gente tem o Instagram da cirurgia do trauma da UFO, que a gente vai divulgar casos clínicos e algumas aulas que a gente está fazendo aí em trauma. E um canal do YouTube que é o Cirurgia Trauma UFO, que a gente vai divulgar também as aulas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. E deixo aberto agora para